Vamos trabalhar. Quem na cara? Que eu queria ir com. Que tal? Essa é boa, coisa incrível. Bom dia, família. Vamos trabalhar juntos num café hoje? Olha o meu cabelo, é a primeira vez que eu lavo ele depois que eu pintei. Será que estou levemente ruiva? Acho que sim, né, gente? Tô gostando. Deixa eu mostrar minha roupa pra vocês. Calça jeans, blusinha preta, sandália da Adidas, o básico que não tem erro, não é mesmo? Vou ir trabalhar hoje numa cafeteria que eu ainda não conheço, mas estou louca pra conhecer. Já faz um tempo que eu tô querendo ir. E vou aproveitar que eu tô aqui, tô sozinha. Falei, vou trabalhar numa cafeteria. Vou pegar minhas coisas. Deixa eu contar pra vocês que eu adoro trabalhar em cafeteria, mas eu acho uma função levar as coisas. Levar computador, levar o carregador do computador, levar o fone, levar tudo. Mas de vez em quando é bom, né? É bom mudar os ares, trabalhar em um lugar diferente. Sempre que eu vou levar o computador pra algum lugar, eu tenho essa bolsa, que eu boto minhas coisas. Que eu não sei dizer se ela é uma bolsa de couro legítimo, mas ela é uma bolsa que foi herança. Eu achei ela nas coisas do meu pai, quando eu tava arrumando as coisas dele depois que ele faleceu. E eu não sei se era dele, se era da minha avó, se era do meu avô. Não sei de quem era. Sei que agora é minha. E eu acho ela bem prática, ela fica bonita. Então eu gosto de botar as coisas aqui dentro. Fora a bolsa com as minhas coisas. Então eu acabo sempre indo com as duas, assim, quando eu vou trabalhar fora. O que mais que eu preciso levar? Deixa eu pensar. Carregador do computador, adaptador para as entradas e HD. É muita coisinha pra levar. E é por isso que às vezes eu tenho preguiça de trabalhar fora. Quem viu o último vlog viu que eu comprei essa bolsa e hoje eu vou usar ela pela primeira vez. Vamos ver o que cabe dentro dela, porque ela é um pouco pequena. Eu já sei que a câmera não vai caber, então eu vou ter que levar a câmera no ombro com a cordinha dela. Mas vamos lá. Caixinha do óculos. O óculos de sol tá aqui dentro, porque o de grau eu já tô usando. Um lip balm. Cheirinho de ser maravilhoso. Carteira, minha carteira é super simples, é só uma bolsinha que eu guardo o cartão. Porque hoje em dia, o que se guarda na carteira é só o cartão, né? Bateria extra pra câmera e o celular. Ah, olha só que legal. Olha só o que eu me dei conta. Lembra desse bolsinho aqui, ó? Que vem nela? Eu posso usar pra guardar a bateria extra pra câmera. Eu acho que é perfeita. O tamanho ficou perfeito. É isso. Não sei se eu uso ela assim ou se eu uso ela atravessada. Deixa eu olhar aqui no espelho. Assim tá bonitinho, né? Vou usar ela assim por enquanto. Tá bonito. Tô pronta pra ir trabalhar. Porque já são mais de 10 da manhã. Porque essa coisa de gravar, falar com vocês, se arrumar e sair, sempre atrasa tudo. Mas eu faço com o maior prazer. Bora! Blue moon, tune in tonight. Put you in that mood you like. Spirit moving, now loosen you up. You don't care, who cares? Look at you now, it's magic. Filling up glasses, looking like an actress. Ay, you just wanna listen to a classic, bouncing like a mattress. Man, I'm out of practice. Ay, sick of how slow just living's been. Hard to get right, being limited. You just wanna go where the rhythm is. Be in the crowd uninhibited. You can't lay low, so follow me, I obey. So I'll probably wake up holding my head, but I know what I get. So showstopper, go knock on my house. You've been like champagne that shook up for days. Showstopper can't lock you down. Go get loose like you used to do. 60-odd hours a week on the wheel. I know you do it, but how do you deal? I see how all of it's making. Gente, cheguei em casa e peguei um gato. Tô muito cansada. Sabe que eu cheguei numa conclusão? Eu acho que trabalhar em cafeteria pra mim não está mais tão prazeroso. Não o fato de estar lá é gostoso, mas tem um negócio que tem acontecido comigo que eu queria testar hoje como eu ia me sentir, que é o seguinte: eu ando com muito medo aqui em São Paulo, sabe? Eu ando com muito medo de ser assaltada, medo de roubar minhas coisas. Eu até fiz uma enquete lá no meu Instagram ontem pedindo indicação de cafeterias para trabalhar que as pessoas se sintam seguras.
porque eu não tenho me sentido segura de trabalhar em cafeteria aqui em São Paulo. Se a cafeteria é muito exposta pra rua, eu já não me sinto bem. Daí hoje eu escolhi ir numa cafeteria que fica num bairro mais nobre, que fica longe aqui da onde eu moro, pra ver como eu ia me sentir. De fato, eu me senti muito bem lá. O lugar me deixou segura. Mas todo o trajeto de ir e vir não foi prazeroso. Primeiro porque era longe, então eu tive que ir de carro. O trânsito aqui em São Paulo, vocês sabem que é caótico. Daí eu demorei meia hora pra ir. Foi perfeito lá, nada a reclamar. Vamos voltar. Tem todo o estresse da volta, do trânsito. Então isso me deixa um pouco triste, porque eu tenho que pensar que eu tenho que ir numa cafeteria longe da minha casa pra eu me sentir bem. É ruim, né? Porque as cafeterias perto da minha casa, que eu poderia ir a pé, só tem uma que eu me sinto segura, que é o FFV. Eu já mostrei ele aqui várias vezes. Que lá eu me sinto extremamente segura. Primeiro porque eu conheço todo mundo que tá lá. O ambiente, ele não é tão exposto. Então ela é a cafeteria mais perto da minha casa, que fica aqui na região central, e que eu me sinto segura. Porém, se eu for a pé, eu me sinto insegura no caminho, e ao mesmo tempo é muito perto pra ir de carro. Então fica uma dualidade, né? E eu fico muito triste, porque eu gosto de trabalhar em cafeteria. Enfim, eu ando bem preocupada, assim, com a minha vida aqui em São Paulo, porque eu tenho andado com muito medo em tudo que eu vou fazer. Eu tento não ficar olhando as notícias, pra não me abalar muito, mas eu tenho medo. Se eu saio com alguma coisa de valor, eu já tenho bastante medo. Essa é a grande verdade. Mas, deixa eu contar pra vocês a saga que aconteceu comigo. Eu saí de casa e eu me esqueci o meu fone de ouvido. E como que eu trabalho numa cafeteria editando vídeo sem fone de ouvido, gente? Não tem como. Daí o que eu fiz? Eu pensei, vou comprar um fone no aplicativo, no Rappi, e mandar entregar aqui. Vou aproveitar que a gente já tava querendo um fone pra fazer exercício, que não fosse headphone, e vou comprar. Só que eu não vou gastar muito dinheiro com isso, né? Vou comprar dos mais baratos. Abri o aplicativo, comprei e entregaram lá pra mim. Deixa eu mostrar pra vocês o fone e o meu review do fone. Lembrando que eu abri o aplicativo e comprei um fone que não era o mais barato, mas também não era o mais caro. Mas que eu achei que ia me servir pra eu usar ali e pra usar depois pra fazer exercício. Eu comprei o fone dessa marca aqui, ó. Eu sinceramente acho que isso aqui é uma imitação de um fone mais caro. Ele é daqueles fones assim, ó. Põe na orelha e ele fica assim. Ele não é aqueles que enfia na orelha. Então eu achei estranho e bom ao mesmo tempo, porque parece que tu não tá usando nada, parece que não tá usando nada. Mas o ruim é que, como ele não é de enfiar, tu ouve muito barulho externo. Então isso acaba sendo um problema. Mas eu fiquei pensando que pra fazer exercício isso pode ser bom, porque tu não sente que tu tá de fone, ele é muito leve, então isso é bom. Pra usar, por exemplo, pedalando, deve ser ótimo, porque tu continua ouvindo o barulho externo do trânsito, das buzinas, dos carros, mas tu tá ouvindo música, porque é como se fosse uma caixinha de som no teu ouvido. É muito estranho, né? Então, assim, a nota que eu dou é 7, porque eu acho que pra algumas coisas ele serve e pra algumas coisas eu acho que ele é ruim. Agora, gente, eu vou ficar um pouquinho aqui com meus gatos, que eles estão um grude comigo. E vou trabalhar mais um pouquinho, porque eu não acabei tudo que eu tinha pra fazer hoje. Então, por enquanto, vamos ficar por aqui, aproveitar um pouquinho os gatos e trabalhar mais um pouquinho. Bom dia, família! Gente, ontem eu fiquei trabalhando o dia inteiro, editando o dia inteiro. E hoje é sexta-feira, eu resolvi me dar um dia meio off. Apesar de que, se eu gravo pra vocês, eu tô trabalhando, não é mesmo? Mas eu resolvi me dar um dia meio off, porque eu tô com vontade de fazer algumas coisas que eu gosto de fazer sozinha. Eu já fui na cafeteria trabalhar, que é uma coisa que eu normalmente não faço sozinha, até por aquelas questões de insegurança que eu comentei pra vocês que eu ando tendo. Mas eu resolvi me desafiar hoje, sexta-feira, transferir tudo que eu tenho pra fazer hoje. Vou trabalhar no sábado, mas são escolhas. E eu resolvi sair pra almoçar e ir no cinema. Coisas que eu nunca faço sozinha. Sair pra almoçar até já fiz algumas vezes sozinha. Confesso que sempre fico meio me sentindo estranha de estar num lugar sozinha comendo. Eu sempre acho que vai alguém me olhar e pensar liberdade ou solidão. O que é uma grande bobagem, né, gente? É uma grande bobagem. Isso é tudo insegurança e coisas da minha cabeça. Não tem nada a ver isso. Mas almoçar ou ir jantar em algum lugar sozinha são coisas que eu já fiz. Mas ir no cinema é uma coisa que eu nunca fiz sozinha. Nunca fiz sozinha, gente. Nunca.
Eu não sei porque, assim, pra mim cinema sempre foi acompanhada. Ou das minhas amigas, ou do meu namorado, ou da pessoa que eu tava me relacionando, enfim. Eu nunca fui no cinema sozinha. Sempre fiquei achando meio estranho, assim, o que é uma grande bobagem também. Então hoje eu comprei um ingresso pra ver um filme no cinema. O filme que eu vou ver é aquele que tá no cinema agora, que é um romance, que se chama É Assim Que Acaba. Ele é um romance baseado num livro. Eu não sei muito sobre ele, porque eu não li o livro, eu não estudei sobre o filme, eu só sei que é um romance inspirado num livro. Achei legal, tô curiosa pra ver, então resolvi ir no cinema hoje de tarde. E antes eu vou almoçar. Eu vou almoçar no shopping, já que o cinema é no shopping. Mas eu vou tentar arrumar um lugar mais legalzinho pra comer e não lá na praça de alimentação lotada. Porque eu quero comer uma coisinha gostosa, quero me dar este presente. E é isso, gente. Deixa eu mostrar meu look pra vocês. Eu coloquei este macacão de guerra, que eu já usei várias vezes, com o meu tênis da Adidas, que eu também já usei várias vezes, porque tá fazendo um calor de 35 graus em São Paulo e eu não estou zoando. O tempo em São Paulo é tão maluco que talvez quando sair esse vlog esteja fazendo um frio de 2 graus. Mas hoje, neste momento, está muito calor. Então eu botei uma roupa mais fresquinha, mas vou levar uma camisa porque sempre que eu vou no cinema eu sinto muito frio. E é isso, gente. Agora eu vou mesmo. Parece que eu tô comendo desde uma loja de brinquedo, mas aqui é uma livraria também. Então aqui tem algumas caixas, alguns jogos, mas depois eu vou mostrar pra vocês a livraria, é muito bonita. I can tell you were born to kill, but I've woken up and I'll make you stop. No one told you I was born with nerves of steel. Hey, hey, Mr. Guilt, how do you feel? What can I do to make you change your will? If I do what I came here to do, would you too, Mr. Respect your side of the deal? Hey, hey, Mr. Guilt, how do you feel? Esse é o livro do filme que eu tô indo ver. Away my self-esteem, my freedom, my dreams. Court of life, not guilty. Gente, vocês não vão acreditar. Vim até aqui pra fora sentar um pouquinho, porque eu simplesmente achei que o cinema era às 13h30 da tarde. Só que ele é às 4h30. Então eu estou muito adiantada. Tô aqui fazendo um tempo. Aproveitei e abri a câmera. E vou aproveitar e contar pra vocês que agora temos uma novidade do canal. Agora temos a seção de membros do canal. Então, se você gosta de mim, se você gosta do canal, se você gosta do que eu trago aqui e se você quer apoiar, agora você pode apoiar sendo membro. Eu não sei se todos sabem, mas eu vou dar uma explicada rápida. É uma forma de você apoiar o canal e receber algo em troca. É como se fosse um clube de assinatura do canal que tu gosta. Então, eu tenho isso, muitos outros canais que eu conheço também tem isso. E agora eu ativei pra vocês. Pensei muito bem no que eu ia botar pra cada plano, porque consiste basicamente em 3 planos que você pode assinar. Cada um tem um preço. Eu vou dizer aqui pra vocês rapidinho, só pra vocês entenderem. Eu queria trazer alguma coisa legal, sabe? Porque eu não queria que vocês assinassem e só, sei lá, ganhassem poucas vantagens. Eu queria trazer algo mais personalizado. Eu não queria que vocês assinassem e ganhassem só alguns... poder usar alguns emojis no chat, mas os emojis seriam emojis padrões. Eu queria trazer uma coisa mais legal. Até deixei esse espaço aqui, ó, pra botar aqui pra vocês a tela e vocês verem. São 3 planos que a gente vai ter, cada um tem as suas trocas. O primeiro plano, ele vai se chamar Be Member, ele custa R$ 4,99. Você tem direito aos emojis personalizados, aos selos de fidelidades personalizados, com ilustrações que eu fiz, tá tão bonitinho, e prioridade na resposta dos comentários. O segundo plano, ele consiste das mesmas coisas do primeiro, que é os emojis, os selos e as prioridades nos comentários, e tem uma coisa muito, muito, muito legal, que ele vai ser que vocês vão ter acesso antecipadamente aos vídeos. O que quer dizer isso? Que vocês vão ter acesso de 12 a 24 horas antes dele ir pro ar, vocês já vão poder ver. E só os membros deste plano vão poder ter acesso a isso. E também eu vou fazer postagens lá na área de comunidade, só para membros deste plano, de bastidores, de curiosidades, de coisas do meu dia a dia. Por exemplo, bastidores de quando eu tô gravando, alguma coisa que possa vir a acontecer, alguma coisa que eu possa achar legal para vocês. E esse plano, ele custa R$ 7,99. Então ele é um pouquinho mais caro que o primeiro, mas ele te dá aí mais essas vantagens que eu achei bem legal botar para vocês. Vai ter um terceiro plano, que daí esse, ele é para quem apoia mesmo, gente, para quem
gosta de mim, pra quem gosta do que eu trago aqui, pra quem gosta do meu conteúdo e pra quem gosta também das minhas artes. Porque esse plano envolve isso. Ele traz tudo que os outros trazem, prioridade nos comentários, emojis e selos personalizados, conteúdo exclusivo na aba de comunidades, acesso antecipado a vídeos, e ele ainda vai te dar o direito de receber todo mês uma ilustração, desenho ou foto no teu e-mail para tu poder usar de wallpaper ou mandar imprimir. Ele vai com uma qualidade grande o suficiente que você vai poder mandar imprimir se você quiser. Então ele vai numa qualidade muito boa. Então você vai ter direito a receber essa ilustração, esse desenho ou essa foto, usar no seu wallpaper do celular ou onde você quiser. E se você quiser, você pode mandar imprimir em alguma gráfica, de preferência gráficas de boa qualidade, por favor, e botar na sua casa. Então é isso, eu pensei com muito carinho nesses 3 planos. Eu espero muito que vocês gostem e, se puderem, apoiem, porque esse canal, ele conta muito com o apoio de vocês. A gente tá recém começando, mas a gente tá criando uma comunidade bem legal. E é isso, gente. Agora eu tenho que ficar aqui fazendo um tempo, porque eu fui besta e errei o horário. Vocês acreditam? Eu juro que pode ter parecido armado. Eu pensei, vou parar aqui, vou falar com eles. Mas não, gente. Eu tinha pensado em falar com vocês sobre isso quando eu chegasse em casa. Mas o que eu vou fazer agora parada aqui? Deixa eu contar pra vocês. Eu, quando vou no cinema, eu gosto de comprar algumas coisinhas. Só que eu não faço tanta questão de comprar a pipoca do cinema. Eu gosto de comprar umas besteirinhas, assim. Então eu comprei, deixa eu mostrar aqui. Eu comprei sim pipoca, mas eu comprei essa pipoca aqui, que é um pouquinho mais natural, de caramelo e flor de sal. Depois eu conto pra dizer se é boa, porque eu nunca provei. E uma balinha de unicórnio, porque sou muito fofa e amo balas. Quer me agradar? Compre balas, eu amo. E uma aguinha com gás, que era pra tomar no cinema, mas infelizmente eu tô tendo que tomar agora já, porque tá muito calor, vocês não têm noção. Muito calor, eu estou derretendo aqui. Eu não ganhei um lugar o qual ele não foi programado. A gente é essa. Planos incríveis. Por isso, já estou em casa. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é sobre ir no cinema sozinha. Uma grande bobagem não ir no cinema sozinha. Não tem nada demais. Foi super gostoso. Fiquei lá, vi meu filme. Tirando que tinha um casal conversando atrás e eu fiquei um pouco irritada com eles, de resto foi tudo ótimo. Sobre o filme, eu vou até sentar aqui porque eu quero dar um review melhor pra vocês. Sobre o filme, eu queria dizer que se você já teve um relacionamento abusivo ou tóxico nessa vida, não veja esse filme. Ou veja também, porque é sempre bom lembrar do que a gente viveu e a gente não tá mais disposto a viver de novo. Contextualizando geral aqui, o filme se chama É Assim Que Acaba, ele é baseado num livro de mesmo nome, e eu não vou ficar aqui enaltecendo o filme, porque ele não é um filme maravilhoso, ele é um grande filme hollywoodiano, ele não tem nada demais, a fotografia é bonita, os atores são ótimos, não tem nada a reclamar nesse sentido, mas o filme em si, ele não tem nada demais. Mas o que o filme traz é o sentimento que ele gera dentro das pessoas. Principalmente se você é uma mulher e você já teve esse tipo de relacionamento. Sem dar muito spoiler sobre o filme, isso dá pra ver no trailer. Por sinal, eu vou deixar o trailer aqui na descrição pra vocês verem. Ele é um filme que fala de um relacionamento abusivo entre os personagens principais, onde eles se conhecem, tudo é muito legal, muito perfeito no início, mas ali com o tempo ele vai tendo algumas atitudes que não são muito legais. Ele começa a ser agressivo, em nenhum momento ele chega a bater nela, mas ele faz inúmeras agressões sem bater. Então, assim, escrachadamente, ele não é um agressor, mas ele é. Então isso gera alguns gatilhos, tanto na personagem, quanto em quem tá vendo. Em vários momentos do filme, eu fiquei com a garganta fechada, eu fiquei com vontade de chorar, eu fiquei com vontade de sacudir a personagem. Acho que só quem já passou por relacionamentos em que a gente não consegue sair por algum motivo, entende o que é. Enfim, ele não é um filme perfeito, mas ele é um filme bem interessante, principalmente pelo que ele desperta em quem tá vendo. A minha nota pra ele lá no Letterboxd nem é tão alta, é 13,5, porque é isso, ele não é um filme maravilhoso. E eu acho que ele desperta esses sentimentos em quem já viveu coisas assim. Porque talvez pra quem nunca tenha vivido isso, seja só um romance, não sei. Mas é isso, esse é o meu review do filme. Fica aí mais essa indicação. Eu confesso que eu ainda tô um pouco lenta, tentando administrar todos esses gatilhos que o filme me trouxe. Eu não vou trazer essa bad vibe pra esse vlog, eu não vou contar histórias, eu não vou dizer o que já aconteceu comigo. O que eu quero dizer é que passou. Acho que muitas mulheres já tiveram relacionamentos abusivos. Eu já tive, você provavelmente já teve, que tá me assistindo. E se não teve, tomara que nunca tenha. E se você tiver,
ouça a opinião dos outros. Quem vê pelo lado de fora sempre enxerga muito melhor do que quem tá dentro. Então, gente, é isso. Preciso respirar um pouquinho. Cheguei aqui louca pra falar, porque minha garganta dói quando eu não falo as coisas. Vocês são assim também? Quando eu preciso falar alguma coisa e eu não falo, minha garganta dói e ó, chega a estar meio rouca. Então agora eu já falei, já me abri aqui com vocês. Esse foi meu review do filme. Vejam o filme. Não esperem um filme maravilhoso, mas vejam se vocês tiverem curiosidade. Fica aqui minha indicação. Já tô me preparando aqui, ó, pra começar a editar esse vlog. Mas antes eu lembrei que eu queria trazer pra vocês mais um review. Eu acho muito estranho falar review, porque na verdade eu não sou especialista de nada. Mas eu terminei essa semana uma série nova que tava aí rodando pelo meu Instagram, a galera tava vendo, tava postando, eu falei, vou dar uma chance. Eu já tinha visto ela no catálogo da Netflix, só que eu, sinceramente, achei que era um filme de comédia romântica. E eu não dei muita bola, falei, depois eu vejo. Daí depois eu descobri que era uma série. Achei também que era uma série de romance. Comecei a ver e não era. O nome da série é O Casal Perfeito. Ela tem atores incríveis. Ela tem a Nicole Kidman. Eu não lembro o nome do... faz o casal perfeito, o cara. E tem outros atores maravilhosos. Ela é uma série que, se você olhar a capa, como eu falei, você vai achar que é uma série sobre um romance. Mas, na verdade, ela é uma série dessas investigativas. Em que, resumidamente, isso acontece no primeiro episódio já e acontece no trailer. Não é um spoiler, mas acontece uma festa de casamento e nessa festa de casamento uma pessoa morre. A série gira em torno desse mistério de quem matou a pessoa. E assim, como é que eu posso dizer? Parece ser legal, é legal, dá pra dizer que é legal, mas ela pra mim, ela é só mais uma daquelas séries que tem várias nos catálogos da Netflix, HBO, Prime, que são séries meio pra ocupar espaço no catálogo, porque ela não é uma série maravilhosa, mas assim, ela cumpre com o propósito dela. Qual é o propósito dela? Te deixar curioso pra saber quem foi a pessoa que matou a pessoa que morreu na festa de casamento. E ela conseguiu. Ela me fez ver até o final pra eu descobrir quem era a pessoa. Mas se não fosse esse mistério, eu sinceramente acho que ela não teria me segurado, porque a história, ela é muito clichê, ela gira em torno de uma família rica, tem uma mansão numa praia nos Estados Unidos, daí um dos filhos começa a namorar uma menina que é pobre, só que assim, pra nós ela não é pobre, pra nós ela é só uma pessoa de classe média. E daí, enfim, desenrola aí o assassinato e quem matou, como que aconteceu e toda essa relação. Também fala um pouco sobre relações tóxicas. A mãe tem uma relação muito abusiva ali, tóxica com os filhos e com a família, então rola aí um controle. Assim, não é uma série horrorosa, mas a minha nota pra ela de 0 a 10 é tipo 6. Não é boa, não é ruim, mas eu fiquei até o final pra ver quem matou a pessoa. Então acho que ela cumpriu com o seu propósito. E fica aí mais essa indicação, tanto do filme quanto da série. Se vocês já assistiram algum dos dois, ou se vocês forem assistir, me conta o que vocês acharam. Eu vou amar saber e trocar ideia sobre isso. E se tiverem alguma coisa pra indicar, me indiquem que eu tô louca pra ver.